Eu estava com a mão na maçaneta quando vi um cadeado na porta da minha despensa, da minha casa. Um cadeado prateado, novo, reluzente, pendurado ali como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu coração deu um pulo estranho, aquele tipo de sobressalto que você sente quando algo está profundamente errado, mas seu cérebro ainda não conseguiu processar exatamente o que. Fiquei ali parada, olhando para aquela coisa, tentando entender, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um engano, talvez eu estivesse vendo coisas, mas não, o cadeado estava ali, real, trancando minha despensa. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu me chamo Isabel. Tenho 67 anos, fui professora primária por 40 anos e aquela era minha casa. Minha. A casa que eu e Miguel construímos tijolo por tijolo, sonho por sonho, durante 25 anos de casamento. A casa onde criei meus 3 filhos. A casa onde enterrei meu marido há 3 anos. E agora tinha um cadeado na minha despensa. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor que começava nas minhas mãos. Talvez houvesse uma explicação. Talvez Fernando, meu filho, tivesse colocado ali por algum motivo que eu não estava entendendo. Talvez fosse temporário. Talvez... Procurando alguma coisa, Isabel? A voz de Cristina veio de trás de mim e eu me virei devagar. Minha nora estava encostada no batente da porta da cozinha, de braços cruzados, com aquele sorriso pequeno que ela sempre tinha quando sabia que estava no controle de alguma coisa. Ela usava uma daquelas blusas caras que eu via penduradas no closet dela, dessas que custam mais de R$ 1.500. Uma fortuna. Enquanto eu, a dona da casa, usava a mesma blusa de algodão que comprei na promoção do mercado. Eu só ia pegar farinha, falei, ouvindo como minha própria voz saiu pequena, quase pedindo desculpas. Para fazer um bolo. Ah, é? Cristina se aproximou, seus saltos batendo no chão que eu mesma havia escolhido, há anos. Pois é, Isabel, a gente precisava conversar sobre isso. Sabe como é, né? As coisas estavam ficando desorganizadas, comida sumindo, contas de mercado muito altas. Fernando e eu achamos melhor ter um controle maior. Controle. Ela disse controle. Sobre a minha despensa, na minha casa. Mas é a minha casa. Saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. O sorriso de Cristina ficou mais fino. Tecnicamente, sim. Mas a gente mora aqui, né? A gente ajuda com as contas, com tudo. É só uma questão de organização, Isabel. Nada pessoal. Nada pessoal. Como se trancar a despensa de alguém na própria casa pudesse não ser pessoal. Se você precisar de alguma coisa, é só me avisar que eu pego para você. Ela continuou, tirando uma chavinha dourada do bolso da calça e balançando na minha frente. Assim fica tudo mais controlado, mais organizado. Você vai ver. Vai ser melhor para todo mundo. E então ela saiu da cozinha, levando a chavinha com ela, me deixando ali parada, olhando para aquele cadeado. Foi naquele momento que algo dentro de mim começou a rachar. Não quebrou de uma vez, não. Foi uma rachadura fina, quase imperceptível, como aquelas que aparecem nas paredes velhas e você só nota quando a luz bate de um jeito específico. Mas estava ali, e estava crescendo. Voltei para o meu quarto, porque agora era meu quarto, não mais o quarto do casal que eu dividia com Miguel, e me sentei na beira da cama. Minhas mãos tremiam. Não de medo, era raiva. Uma raiva antiga, guardada, que eu tinha empurrado para baixo do tapete por 3 anos inteiros. 3 anos desde que Miguel morreu. 3 anos desde que Fernando e Cristina se mudaram temporariamente para me fazer companhia. Você não pode ficar sozinha, mãe, Fernando tinha dito, segurando minha mão no velório. A gente vai ficar um tempo, até você se recuperar. Um tempo. 3 anos é um tempo? Olhei ao redor do quarto. A poltrona de Miguel, aquela poltrona marrom de couro que ele amava, onde ele lia jornal toda manhã, não estava mais ali. Cristina tinha colocado um puff branco no lugar. Mais moderno, ela disse. As cortinas que eu costurei, com aquele tecido florido que comprei numa viagem para o interior,
tinham sido substituídas por persianas cinza. Mais prático, ela disse. As fotos de família que ficavam na parede da sala, eu, Miguel e nossos 3 filhos em várias épocas da vida, estavam agora numa caixa no armário. Deixa o ambiente carregado, ela disse. Minha casa estava sendo apagada. E eu tinha deixado. E você? O que faria se acordasse um dia e percebesse que sua própria casa não é mais sua? Levantei e fui até o armário. Lá no fundo, embaixo de cobertores velhos que Cristina ainda não tinha modernizado, estava uma caixa de lata azul. Dentro dela, documentos. A escritura da casa, registrada em cartório. Em meu nome. Só meu nome. Miguel tinha insistido nisso, porque a casa tinha sido herança da minha mãe, e ele queria que eu sempre me sentisse segura. Isso aqui é seu, Bel, ele tinha dito, usando o apelido que só ele me chamava. Aconteça o que acontecer, você sempre vai ter sua casa. Peguei a escritura e li cada linha, cada vírgula, cada palavra que confirmava que aquela casa era minha. Legalmente, inquestionavelmente minha. E ainda assim, eu estava sendo trancada para fora da minha própria despensa. Sentei na cama de novo, segurando aquele papel, e comecei a pensar. Quando foi que isso começou? Quando foi que eu deixei de ser Isabel, dona da casa, e virei Isabel, a velha que mora aqui? Me lembro do primeiro almoço de domingo depois que eles se mudaram. Laura e Beatriz, minhas filhas, tinham vindo com os maridos e as crianças, como sempre faziam. A casa estava cheia, barulhenta, viva. Cristina ficou o tempo todo no quarto, dizendo que estava com dor de cabeça. Fernando mal conversou com as irmãs. No domingo seguinte, quando liguei para marcar o almoço, Fernando disse que seria melhor dar um tempo, que Cristina não estava se sentindo confortável com tanta gente em casa, que era estressante para ela. Mas sempre foi assim, eu tinha dito confusa. Todo domingo a família se reúne. Mãe, você não pode ser egoísta. A Cristina está tentando se adaptar. Vamos fazer almoços menores por enquanto. Só nós 3. Egoísta. Ele me chamou de egoísta por querer ver minhas filhas. Depois foram as amigas. Cleusa, minha amiga de 40 anos, que costumava vir tomar café toda sexta. Cristina começou a esquecer de me avisar quando ela tocava a campainha. Ou dizia que eu estava dormindo, ou inventava que eu não estava me sentindo bem. Até que Cleusa parou de vir. Depois foi meu grupo da igreja. Cristina sempre precisava do carro justamente no horário dos encontros. Ou Fernando tinha algo importante para fazer. Ou, seria melhor eu descansar, mãe? Você anda tão cansada. Eu ando tão cansada, como se o cansaço não fosse exatamente do isolamento, da solidão, de viver numa casa cheia, mas me sentir completamente sozinha. Olhei para o relógio. 5 da tarde. Fernando chegaria do trabalho em breve. Desci para a cozinha e comecei a preparar o jantar. Frango, arroz, feijão. As coisas básicas que eu ainda tinha permissão para pegar da despensa, porque Cristina não tinha trancado a geladeira. Ainda. Quando Fernando chegou, fui até ele antes que Cristina aparecesse. Fernando, preciso falar com você. Meu filho me olhou com aquela expressão cansada que ele sempre tinha ultimamente. Aos 42 anos, ele parecia mais velho que o pai quando morreu. Sobre o quê, mãe? O cadeado, na despensa. Ele suspirou. Suspirou, como se eu fosse uma criança chata fazendo perguntas inconvenientes. A Cristina te explicou, não foi? É só uma questão de organização. Organização de quê, Fernando? É a minha casa. Eu não preciso pedir permissão para entrar na minha própria despensa. Mãe, não exagera. Ele tirou o paletó, pendurou no cabide. É só um cadeado, não é nada pessoal. Como não é pessoal? Senti minha voz subindo, coisa rara em mim. Como trancar uma parte da minha casa não é pessoal? Porque você está fazendo tempestade em copo d'água. Ele me olhou e havia algo nos olhos dele. Cansaço, irritação e algo mais que eu não conseguia identificar. A gente mora aqui, ajuda com tudo, e você não pode aceitar uma simples mudança organizacional? Mãe, você precisa ser mais flexível. Flexível. Eu precisava ser flexível, na minha casa. Seu pai não ia gostar disso, falei baixo. E então vi a mudança no rosto dele.
a mandíbula tensa, os olhos desviando. Não traz o pai para isso. Por quê? Porque você sabe que ele ficaria indignado? Que ele nunca deixaria isso acontecer? O pai morreu, mãe. As palavras saíram duras, cortantes. Ele morreu há 3 anos e a gente precisa seguir em frente. A gente precisa viver no presente, não no passado. Cristina apareceu na sala nesse momento, como sempre aparecia quando havia tensão. Como se ela sentisse o cheiro de conflito e viesse se alimentar dele. Tudo bem aqui? Ela perguntou com aquela voz docinha, falsa. Tudo. Fernando disse rápido. Mãe só tá se adaptando às mudanças. Adaptando. Como se eu fosse um objeto que precisava ser moldado, ajustado, consertado. Voltei para a cozinha e terminei de fazer o jantar em silêncio. Cristina colocou a mesa. Na minha mesa, com minha louça, na minha casa, e chamou Fernando. Eles jantaram conversando sobre o dia, sobre coisas banais, sobre planos. Eu comia em silêncio, mastigando cada garfada com dificuldade, porque havia um nó na minha garganta que não descia. Depois do jantar, quando já estava no meu quarto, ouvi vozes vindas da sala. Fernando e Cristina. Não conseguia ouvir as palavras, mas o tom era claro. Ela estava reclamando. Ele estava defendendo. Ou cedendo. Provavelmente cedendo. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. O mesmo teto que eu olhava quando Miguel ainda estava vivo. O mesmo teto que vi quando descobri que estava grávida de Fernando. O mesmo teto que ficou embaçado de lágrimas quando Miguel me deixou. 3 anos de luto. 3 anos de névoa. 3 anos em que eu deixei a vida acontecer ao meu redor sem realmente prestar atenção. E agora, de repente, com um cadeado na despensa, a névoa estava se dissipando. E eu estava com raiva. Não aquela raiva explosiva de gritar e quebrar coisas, mas uma raiva fria, calculada, que queimava devagar por dentro. Uma raiva de professora que passou 40 anos lidando com situações difíceis, aprendendo a ler nas entrelinhas, a entender as motivações por trás das ações. Porque a verdade é que o cadeado não era sobre organização, era sobre controle, era sobre me mostrar meu lugar, era sobre transformar a dona da casa na hóspede indesejada. E quanto mais eu pensava, mais coisas começavam a fazer sentido. Os móveis trocados, as fotos removidas, as amigas afastadas, as filhas distanciadas. Não eram eventos isolados, era um plano. Talvez não consciente no início, mas definitivamente deliberado agora. Cristina queria minha casa. E Fernando, meu filho, meu primogênito, o menino que eu carreguei, amamentei, criei, estava deixando acontecer. Por quê? Essa era a pergunta que me manteve acordada aquela noite inteira. Por quê? O que eu tinha feito de tão errado para merecer isso? Não fui uma boa mãe? Não dei tudo o que podia para meus filhos? Não ensinei valores, respeito, amor? Ou talvez a pergunta certa fosse outra. Não o que eu tinha feito de errado, mas o que eles queriam conseguir. Às 3 da manhã, ainda acordada, ouvi passos no corredor. Fernando indo ao banheiro. Esperei ele voltar, mas os passos pararam na minha porta. Houve uma pausa. Um silêncio pesado. E então ele seguiu para o quarto dele. Será que ele estava com remorso? Será que uma parte dele ainda sabia que aquilo estava errado? Não importava. Porque naquela noite, deitada na minha cama, na minha casa, trancada para fora da minha própria despensa, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ser paciente. Não ia mais ser compreensiva. Não ia mais engolir a humilhação e chamar de adaptação. Eu era Isabel Santos, 67 anos, professora aposentada, viúva, mãe de 3 filhos e dona daquela casa. E eu ia descobrir exatamente o que estava acontecendo. Ia descobrir o que eles queriam. Ia usar tudo o que aprendi em 40 anos de lidar com crianças manhosas e situações complicadas para retomar o controle da minha vida. Porque se tem uma coisa que ensinar crianças te ensina, é que você precisa entender a motivação por trás do comportamento. E uma vez que você entende a motivação, você pode prever a ação. E uma vez que você pode prever a ação, você pode se antecipar a ela. E eu estava prestes a me antecipar. O cadeado na despensa não era o fim de alguma coisa. Era o começo. O começo do meu despertar. O começo da minha reação.
o começo da recuperação da minha dignidade. Eu só não sabia ainda quão longe eu precisaria ir, quão fundo era o buraco que tinham cavado, quão grande era a traição. Mas eu ia descobrir. Oh, sim. Eu ia descobrir cada detalhe, cada mentira, cada plano. E quando descobrisse, quando tivesse todas as peças do quebra-cabeça, então, só então, eu ia agir. Porque a melhor vingança não é a mais rápida, é a mais completa. E para ser completa, ela precisa ser planejada, calculada, executada com precisão. Miguel sempre dizia que eu era paciente demais, que eu deixava as coisas me passarem. Mas ele esquecia de mencionar que paciência não é fraqueza. Paciência é estratégia. É esperar o momento certo. É observar, aprender, planejar. E eu tinha 40 anos de experiência em ser paciente, em observar, em planejar. Cristina e Fernando não faziam ideia de com quem estavam mexendo, mas iam descobrir. Os dias seguintes foram diferentes. Eu estava diferente. Não acordava mais naquela névoa que me acompanhou por 3 anos. Acordava alerta, observadora, com um propósito que eu não tinha desde que Miguel morreu. Comecei a prestar atenção, de verdade. Não apenas existir na minha própria casa, mas observar. E quanto mais eu observava, mais coisas erradas eu via. Fernando saía todo dia às 7 da manhã para trabalhar. Cristina ficava em casa, mas não fazia nada que parecesse produtivo. Ela acordava tarde, por volta das 10, tomava café olhando o celular e passava o dia entre o quarto e a sala, sempre no telefone, sempre comprando coisas online. Caixas chegavam quase todo dia. Roupas, sapatos, decoração. Tudo isso com o dinheiro de quem? Eu me perguntava, observando mais uma entrega chegar. Um dia, enquanto Cristina estava no banho, ouvi o celular dela tocar na sala. A tela estava acesa com uma mensagem. Não tive a intenção de ler, juro, mas meus olhos captaram automaticamente as palavras. Gatinha, quando a velha vai decidir vender essa casa, a gente podia estar morando no nosso AP novo já. Meu sangue gelou. Li de novo. E de novo. Velha, vender a casa, AP novo. O telefone escureceu na minha mão. Guardei ele de volta no lugar exato onde estava e voltei para o meu quarto com as pernas bambas. Então era isso. Eles queriam que eu vendesse a casa. Não, eles queriam a casa. Queriam me tirar daqui. E você? Já descobriu alguma verdade que mudou completamente tudo que você achava que sabia? Sentei na cama e respirei fundo. Precisava ser inteligente. Precisava de provas. Precisava entender toda a extensão do que estava acontecendo antes de agir. Naquela tarde, quando Fernando chegou do trabalho, notei algo que não tinha prestado atenção antes. Ele estacionou um carro diferente na garagem. Não era aquele sedã velho que ele dirigia há anos. Era um SUV preto, reluzente, novo em folha. Carro novo? Perguntei, tentando soar casual. Fernando se virou e por um segundo, apenas um segundo, vi algo passar pelos olhos dele. Culpa? Medo? Ah, esse é... Precisava de um carro melhor para o trabalho. Deve ter custado caro. Foi um bom negócio. Financiamento. Ele desviou o olhar, entrou na casa rápido demais. Financiamento. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Miguel e eu sempre ensinamos nossos filhos a evitar dívidas, a só comprar o que podiam pagar. E agora Fernando tinha financiado um carro de luxo? Esperei a noite cair. Esperei eles jantarem, assistirem televisão, irem dormir. E então, às 2 da manhã, saí do meu quarto e fui até o escritório. O escritório que era de Miguel, onde ele guardava todos os nossos documentos importantes e que agora Fernando tinha transformado no home office dele. Abri a porta devagar, rezando para que não rangesse. Liguei apenas o abajur, a luz fraca iluminando a mesa cheia de papéis. Comecei a procurar, cuidadosamente, devolvendo cada coisa ao lugar exato. Encontrei extratos bancários, da conta conjunta que eu tinha com Fernando desde a morte de Miguel. Ele tinha insistido: "Mãe, é melhor ter uma conta conjunta, caso você precise de alguma coisa e eu possa ajudar rápido." Pareceu carinhoso na época. Protetor. Agora, olhando aqueles extratos, entendi a verdade. Havia uma transferência. Uma transferência grande.
muito grande. 540 mil reais. Da minha poupança, a poupança que Miguel e eu construímos em 40 anos de trabalho, economizando cada centavo para a conta de Fernando. Minhas mãos tremeram segurando aquele papel. 540 mil reais. Quando foi isso? Por quê? Continuei procurando e encontrei um contrato de compra e venda de um carro, o SUV preto. Valor: 535 mil reais, comprado à vista, com o meu dinheiro. Tive que segurar na mesa para não cair. Minha respiração estava curta, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que eles iam acordar com o barulho. Fernando tinha tirado mais de R$500.000 da minha conta para comprar um carro, sem me perguntar, sem me avisar. Simplesmente tirou. E a desculpa do financiamento foi uma mentira. Tirei fotos de tudo com o celular. Cada extrato, cada documento, cada prova. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas, mas a maioria ficou legível. Voltei para o quarto e pela primeira vez em 3 anos chorei. Não de tristeza, de raiva, de traição. De dor profunda de descobrir que o filho que eu carreguei no colo, que eu embalei para dormir, que eu consolei em cada pesadelo, tinha me roubado. Porque era isso, roubo. Não importa que a conta fosse conjunta. Aquele dinheiro era meu, da minha aposentadoria, do meu trabalho, da minha vida com Miguel. Na manhã seguinte, esperei Fernando sair para o trabalho. Cristina estava no quarto, provavelmente dormindo até tarde, como sempre. Peguei minha bolsa, coloquei os documentos da casa, a escritura que confirmava que eu era a única proprietária, e saí. Peguei um táxi até o centro da cidade. Não podia usar o carro, porque Cristina sempre precisava dele. Fui até um cartório e tirei cópias autenticadas de tudo. A escritura, os documentos, tudo que provava que aquela casa era minha e só minha. Depois, fui até uma papelaria e imprimi todas as fotos que tinha tirado dos extratos e do contrato do carro. Organizei tudo numa pasta, cronologicamente, metodicamente, como uma professora organizando material para uma aula importante. Porque era isso, uma aula. Uma aula que eu ia dar para meu filho sobre consequências, sobre respeito, sobre honestidade, mas antes precisava de ajuda. Ajuda legal. E eu sabia exatamente quem procurar. Roberto Campos. Ele tinha sido meu aluno na 3ª série há mais de 30 anos. Um menino quieto, estudioso, que sempre ficava depois da aula para me ajudar a organizar os livros. Hoje era advogado. Tinha escritório no centro. Eu sabia porque sua mãe, Dona Amélia, era da minha igreja e sempre falava do filho com orgulho. Cheguei no escritório dele sem hora marcada, esperando que ele pudesse me receber. A recepcionista, uma moça jovem e simpática, perguntou se eu tinha agendamento. Não, mas... Diga a ele que é a professora Isabel. Dona Bel, ele vai lembrar. Ela falou no telefone interno e em menos de 1 minuto, Roberto apareceu na recepção. Ele estava maior, mais velho, obviamente, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas os olhos eram os mesmos, gentis, atentos. Dona Bel! Ele veio até mim, pegou minhas mãos. A senhora aqui. Que surpresa boa! Entre, por favor. Me levou até sua sala, ofereceu café, perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem, mas minha voz traiu, e ele percebeu imediatamente. O que aconteceu, Dona Bel? E então contei. Contei tudo. O cadeado na despensa, as mudanças na casa, o isolamento das minhas filhas e amigas, o dinheiro sumido, o carro comprado. Mostrei os documentos, as fotos, as provas. Roberto foi ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando os papéis espalhados na mesa dele. Dona Bel, ele disse finalmente, e sua voz estava pesada. Isso que a senhora está me descrevendo. Isso é abuso. Abuso financeiro, abuso emocional, isolamento. É sério. Ouvir a palavra abuso saindo da boca dele foi como levar um soco. Porque era isso, né? Eu sabia que era. Mas ouvir alguém nomear, alguém que entendia de leis e direitos, tornou tudo mais real, mais grave. E tem mais uma coisa, continuei, minha voz saindo mais firme agora. Ontem eu vi uma mensagem no celular da minha nora. Ela estava conversando com alguém,
falando sobre quando eu ia vender a casa, que eles queriam um apartamento novo. Roberto fechou os olhos por um segundo. Eles estão esperando a senhora vender a casa. Ou tentando me forçar a vender. Ou isso. Ele pegou a escritura, leu cuidadosamente. Mas a casa está inteiramente no nome da senhora. Eles não podem forçar nada. Legalmente, a senhora tem todos os direitos. Mas Fernando é meu filho. A conta do banco era conjunta. Ele tinha acesso ao dinheiro. Acesso não significa direito de uso sem consentimento. Dona Bel, a senhora autorizou essa transferência? Não, nem sabia que tinha acontecido. Roberto fez anotações, sua expressão ficando mais e mais séria. Isso pode ser caracterizado como apropriação indébita. É crime. A senhora quer processar seu filho? A pergunta me pegou desprevenida. Processar Fernando? Meu filho? O pensamento me fez sentir enjoada. Mas então lembrei. Lembrei do cadeado, das mentiras, do dinheiro roubado, da forma como ele me tratava, com aquela irritação constante, aquele desprezo mal disfarçado. Eu não sei, admiti. Eu só quero minha vida de volta, minha casa, minha dignidade. Roberto assentiu, compreensivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos documentar tudo, tudo mesmo, cada conversa, cada gasto, cada comportamento. A senhora tem como gravar conversas? Gravar? Sim, no celular. Quando eles falam com a senhora, quando discutem coisas sobre a casa, sobre dinheiro, grave, sem avisar. É legal gravar conversas das quais a senhora participa. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Gravar meu próprio filho? Minha nora? Parecia errado de alguma forma. Mas então pensei, mais errado do que roubar da própria mãe? Mais errado do que trancar a despensa dela? Eu vou fazer isso, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Ótimo. E a senhora precisa abrir uma conta nova, só no seu nome. Transferir todo o dinheiro que ainda tem na conta conjunta, imediatamente. Mas Fernando vai saber, vai perguntar. E a senhora vai dizer que está organizando suas finanças, que decidiu ter uma conta própria. A senhora não precisa de autorização dele para nada, Dona Bel. É o seu dinheiro. Era mesmo. Meu dinheiro. Meu suor. Minhas economias de 40 anos de trabalho. Saí do escritório de Roberto 2 horas depois com um plano. Um plano claro, passo a passo, de como retomar o controle da minha vida. Ele não cobrou pela consulta. A senhora foi a melhor professora que já tive, disse. Isso não tem preço. No caminho de volta para casa, no táxi, minha cabeça não parava de funcionar. Precisava ser esperta. Precisava ser cuidadosa. Não podia deixar transparecer que eu sabia. Precisava agir normal, enquanto reunia cada pedaço de prova, cada evidência do que estavam fazendo comigo. Quando cheguei em casa, Cristina estava na sala, no sofá que era meu, assistindo televisão na TV que eu comprei. Onde você estava? Ela perguntou, não tirando os olhos da tela. Resolvi dar uma volta. Fazia tempo que não saía. Foi toda a resposta que obtive. Fui para o meu quarto e liguei meu celular velho, aquele que eu usava antes de Cristina gentilmente me dar um novo, dizendo que o antigo estava obsoleto. Coloquei para carregar, ia precisar dele, para as gravações. Naquela noite, no jantar, ouvi, realmente ouvi. Cada palavra, cada tom, cada pausa. Fernando, amor, eu vi um apartamento lindo hoje. Cristina disse, passando manteiga no pão. 3 suítes, varanda gourmet, área de lazer completa. É perfeito para a gente. Cristina, a gente já conversou sobre isso. Mas é que eu não aguento mais, sabe? Viver aqui. Ela olhou ao redor com aquela expressão de desdém que eu agora reconhecia claramente. É tudo tão velho, tão desatualizado, e sua mãe não deixa a gente mudar nada de importante. A casa é dela, Fernando disse. Mas sua voz não tinha convicção. É dela hoje. Mas um dia vai ser nossa, né? Quer dizer, você é o filho homem, o mais velho. Faz sentido. Ela pegou o copo de vinho que estava na minha adega, comprado com meu dinheiro. A gente só precisa acelerar as coisas. Como assim acelerar? A voz de Fernando estava cuidadosa. Convencer ela a vender logo, dividir o dinheiro com suas irmãs, ficar com nossa parte, comprar nosso lugar.
Eu estava sentada ali, a menos de 2 metros deles, comendo meu arroz com feijão, e eles falavam sobre mim como se eu fosse invisível, como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Fernando me olhou. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, eu vi. Vi a vergonha, a culpa, mas também a fraqueza. Ele sabia que estava errado, mas não ia fazer nada. Não ia me defender. Não ia dizer para Cristina parar. Aquele maldito silêncio dele era a pior parte. Não era só cumplicidade, era covardia. A mãe tá cansada, ele disse para Cristina, desviando o olhar de mim. Vamos falar disso depois. Cansada. Eu estava ali, presente, e ele falava de mim na terceira pessoa, como se eu não pudesse ouvir, como se eu não importasse. Terminei de comer em silêncio e me levantei. Com licença. Fui para o meu quarto, fechei a porta e, pela primeira vez, liguei o aplicativo de gravação no celular velho. Testei. Funcionava perfeitamente. A partir de agora, cada conversa seria documentada. Cada palavra seria prova. Cada mentira seria registrada. Eles queriam me tratar como invisível? Ótimo. Pessoas invisíveis ouvem muita coisa, veem muita coisa, descobrem muita coisa. E eu ia usar cada informação que conseguisse contra eles. Não era sobre vingança. Pelo menos não só sobre isso. Era sobre justiça. Era sobre me proteger. Era sobre garantir que eu não fosse expulsa da minha própria casa, da minha própria vida. Deitei na cama, segurando aquele celular velho como se fosse uma arma. E de certa forma era. Uma arma de autodefesa. Uma forma de me proteger de predadores que moravam dentro da minha própria casa. Pensei em Miguel, no que ele diria se estivesse vivo. Provavelmente ficaria furioso. Provavelmente expulsaria Fernando dali no mesmo dia. Mas Miguel não estava aqui. E eu precisava fazer isso sozinha. Não sozinha. Tinha Roberto. Tinha a lei do meu lado. Tinha a verdade. Tinha as provas. E principalmente tinha a escritura da casa. O papel que provava, inquestionavelmente, que aquela casa era minha. Não nossa. Não deles. Minha. Gentileza não é fraqueza. Eu sempre ensinei isso aos meus alunos. Mas eu tinha esquecido de aplicar essa lição a mim mesma. Tinha confundido gentileza com passividade. Tinha confundido amor maternal com porta de entrada para abuso. Não mais. O cadeado na despensa foi o despertar. A descoberta do dinheiro roubado foi o combustível. E agora, com um plano e um gravador, eu tinha as ferramentas. Fechei os olhos, mas sabia que não ia conseguir dormir. Minha mente estava acelerada, planejando os próximos passos, antecipando movimentos, pensando em cada possibilidade. Porque essa era a diferença entre eles e eu. Eles agiam por impulso, por ganância, por desejo imediato. Eu pensava a longo prazo. Eu planejava. Eu era paciente. E paciência, quando usada corretamente, é a arma mais poderosa que existe. As semanas seguintes foram uma aula de acting. Eu me tornei uma atriz na minha própria casa, representando o papel da velha confusa, da sogra acomodada, da mãe que não percebe nada. Enquanto isso, meu celular velho gravava tudo. Cada conversa, cada comentário, cada plano que eles discutiam, achando que eu não estava prestando atenção ou que não ia entender. A primeira gravação importante aconteceu numa tarde de quinta-feira. Cristina estava no telefone com alguém, depois descobri que era a mãe dela, e eu estava no corredor, voltando do banheiro, com o celular no bolso do avental, gravando. Mãe, eu tô te falando, ela não vai sair dessa casa por bem. A gente vai ter que forçar a barra. Não, ela não tem nada, tá saudável que nem um touro, vai viver mais 20 anos. Eu sei, mas o Fernando não tem coragem de confrontar ela. Pois é. Por isso que eu preciso da sua ajuda. Se todo mundo da família chegar junto, falar que seria melhor ela ir para um lugar com mais cuidados, ela vai acabar aceitando lugar com mais cuidados. Asilo. Elas estavam planejando me colocar num asilo. Voltei para o meu quarto com as pernas tremendo. Sentei na cama e ouvi a gravação de novo. E de novo. Precisava ter certeza de que tinha ouvido direito. Mas não havia dúvida. A voz de Cristina era clara. Forçar a barra, lugar com mais cuidados,
Ela vai acabar aceitando. Mandei a gravação para Roberto pelo WhatsApp. Ele respondeu em minutos. Dona Bel, isso é muito sério. Continue documentando. Não confronte ainda. Precisamos de mais provas. Mais provas. Eu continuaria coletando provas. A segunda gravação veio alguns dias depois, e essa foi ainda pior. Era noite, e eu estava no meu quarto com a porta entreaberta. Fernando e Cristina achavam que eu já estava dormindo. Amor, a gente precisa resolver isso logo. Era a voz de Cristina impaciente. Já faz 3 anos. 3 anos da gente vivendo nessa casa velha, sem poder fazer nada, esperando. Eu sei, Cris, mas não é tão simples assim. Não é simples porque você não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Sua mãe tá te manipulando com essa história de viúva sofrida, de solidão, e você cai direitinho. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa? Ou você esqueceu? Ou você vai escolher ela de novo em vez de mim? Silêncio. Um silêncio longo e pesado. É isso, né? A voz de Cristina estava alta agora. Você sempre vai escolher a mamãezinha. Sempre vai deixar ela em primeiro lugar. E eu? E nossos planos? E nossa vida? A gente fica esperando ela decidir morrer para finalmente poder viver? Cristina, para com isso. Para com o quê? Com a verdade? Fernando, a gente não é mais criança. A gente tem 40 anos. A gente merece ter nossa casa, nossa vida. E aquele dinheiro que você pegou do banco? Foi só o começo. Tem muito mais na conta dela. Aposentadoria de professora, pensão do seu pai, tudo. E tá tudo parado ali, enquanto ela vive nessa casa gigante sozinha. Ela não tá sozinha. A gente mora aqui. Exatamente. E por isso mesmo ela deveria nos dar a casa logo, passar para o seu nome, ou vender e dividir o dinheiro. Qualquer coisa menos essa situação ridícula de a gente ser tratado como visita na própria casa. Própria casa. Ela tinha dito própria casa, como se a casa já fosse deles. Fernando não respondeu. Ou respondeu tão baixo que o gravador não captou. Mas o silêncio dele dizia tudo. Ele não estava discordando. Não estava me defendendo. Estava concordando com aquela mulher que falava da própria sogra como se fosse um estorvo, um obstáculo, algo a ser removido. E você, já ouviu alguém que você ama falar de você como se você fosse descartável? Gravei mais 5 conversas naquelas semanas, todas seguindo a mesma linha. Cristina reclamando, pressionando, planejando. Fernando cedendo, concordando, traindo. Mas a pior de todas foi na festa de aniversário dele. Fernando fez 43 anos no início de março. Cristina organizou uma festa aqui em casa, na minha casa, e convidou toda a família dela. Pais, irmãos, primos. Não convidou minhas filhas. Vai ser algo pequeno, íntimo, ela disse. Íntimo com 20 pessoas da família dela e 0 da minha. Eu fiquei no meu quarto durante a maior parte da festa. Desci apenas para cumprimentar Fernando, dar o presente que comprei, uma camisa que ele nem fingiu gostar, e voltar. Mas antes de subir, liguei o gravador e deixei escondido atrás do aparador da sala, no meio das plantas. Depois, quando todos foram embora e a casa finalmente ficou silenciosa, desci e peguei o celular. Fui para o meu quarto e ouvi. Ouvi tudo. A mãe de Cristina, Dona Neuza, falando. Então, quando vocês vão resolver a situação da Isabel? Não dá para continuar assim, vocês dois sem privacidade, sem poder fazer da casa o que vocês querem. O pai de Cristina, seu Domingos. Minha filha está sofrendo muito com essa situação. Vocês precisam tomar uma decisão. Ou convencem a Isabel a vender e dividir o dinheiro, ou internam ela em algum lugar adequado. Internar. Ele disse internar, como quem fala de consertar um carro quebrado. E a irmã de Cristina, Luciana. Gente, existe clínica de repouso muito boa. Minha tia ficou numa e adorou. A Isabel ia ter companhia, atividades, cuidados. Ela ia ser muito mais feliz. O problema é convencer ela, era Cristina agora. Ela é teimosa. Acha que ainda é jovem, que não precisa de ajuda. Mas vocês podem conseguir atestado médico, né? Dona Neuza de novo. Dizendo que ela tá com demência, que não pode mais morar sozinha. Aí internam sem ela precisar concordar. Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo. Atestado falso. Internação forçada.
Eles estavam planejando me tirar da minha casa à força, usando uma mentira médica. Eu não sei se dá para fazer isso. Era Fernando, sua voz hesitante. Claro que dá, seu Domingos respondeu. Conheço um médico que pode ajudar. Só precisa de 2 assinaturas de parentes próximos. Você assina, suas irmãs assinam e pronto. Minhas irmãs nunca vão concordar com isso. Então não conta para elas, Cristina disse simplesmente. Faz primeiro, conta depois. Quando já estiver feito, elas não vão ter escolha a não ser aceitar. Houve um silêncio. E então, a voz de Fernando, baixa, quase inaudível. Eu vou pensar nisso. Ele ia pensar. Não disse não. Não disse que aquilo era absurdo, criminoso, desumano. Disse que ia pensar. Desliguei o celular e fiquei sentada na cama, na escuridão do meu quarto, tentando respirar, tentando processar, tentando entender como tinha chegado a esse ponto. Meu filho estava considerando me internar à força em um asilo usando um atestado falso de demência, para ficar com minha casa, para ficar com meu dinheiro, para se livrar de mim. Chorei naquela noite. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela morte do filho que eu achei que conhecia. Pela morte da ilusão de que família significa lealdade, amor, proteção. Mas quando o sol nasceu, quando a luz entrou pela janela do meu quarto, eu já tinha secado as lágrimas. E no lugar delas havia algo mais forte, mais frio, mais determinado, resolução. Mandei a gravação para Roberto. Sua resposta foi imediata. Dona Bel, isso é tentativa de fraude e cárcere privado. É crime gravíssimo. A senhora está em perigo. Precisamos agir rápido. Mas eu não queria agir rápido. Queria agir certo. Queria ter todas as cartas na mão antes de mostrar meu jogo. Passei os dias seguintes observando Fernando e Cristina com novos olhos. Não eram mais meu filho e minha nora. Eram adversários. Eram pessoas que estavam ativamente tentando me destruir. E adversários precisam ser combatidos com inteligência, não com emoção. Uma semana depois da festa, fiz algo que nunca tinha feito antes. Escrevi uma carta. Uma carta para Cristina. Não uma carta agressiva. Não uma acusação direta. Mas uma carta cuidadosamente construída para plantar sementes de medo. Para mostrar a ela que eu não era mais a velha passiva que ela achava que eu era. Cristina! Escrevi à mão, com minha letra de professora, clara e firme. Tenho notado mudanças na dinâmica da nossa casa nos últimos tempos. Sei que conviver com sogra não é fácil e agradeço sua paciência. No entanto, gostaria de esclarecer alguns pontos importantes. Esta casa está registrada inteiramente em meu nome, conforme documentação em cartório que possuo e que está devidamente guardada em lugar seguro. Qualquer decisão sobre esta propriedade cabe exclusivamente a mim. Além disso, tenho acompanhado atentamente minhas finanças e notado algumas movimentações que merecem esclarecimento. Espero que possamos conversar sobre isso em breve, com transparência e honestidade. Atenciosamente, Isabel. Deixei a carta no quarto deles, em cima da cômoda, onde Cristina não poderia deixar de ver. A reação foi imediata. Naquela noite, ouvi uma discussão no quarto deles. Cristina estava histérica. Ela sabe. A velha sabe de alguma coisa. Essa carta não é inocente, Fernando. Ela está ameaçando a gente. Você está exagerando. É só uma carta. Só uma carta? Ela mencionou a casa, mencionou dinheiro, mencionou documentos. Ela sabe. Como ela descobriu? Descobriu o quê? A gente não fez nada. Você pegou mais de $500 mil da conta dela para comprar um carro. Você acha que isso é nada? A conta era conjunta. Eu tinha direito. Tinha direito? Fernando, você é idiota. Se ela provar que você pegou sem autorização, isso é roubo. Você pode ir preso. Silêncio. Um silêncio longo, onde eu imaginei o rosto de Fernando ficando pálido, finalmente entendendo a gravidade do que tinha feito. Ela não vai fazer isso, ele disse finalmente, mas sua voz estava insegura. Ela não vai colocar o próprio filho na cadeia. Você tem tanta certeza assim? Depois de tudo que a gente fez? Depois de todos os planos? Que planos? A gente só quer ter nossa vida. Nossa vida? Fernando, você quer mesmo bancar o inocente agora?
Você sabe muito bem o que a gente está planejando. E se ela descobriu sobre o dinheiro, talvez tenha descoberto mais. Mais o quê? O plano de interná-la, as conversas sobre a casa, tudo. Ouvi passos. Eles estavam andando de um lado para o outro no quarto. A gente precisa acelerar, Cristina disse. Não dá mais para esperar. A gente precisa agir antes que ela haja. Agir como? Como a gente conversou. O médico, o atestado, a internação. Tem que ser rápido, antes que ela tenha tempo de fazer qualquer coisa. Eu não sei, Cris. Isso parece muito errado. Errado? E roubar dela não foi errado? E planejar ficar com a casa dela não é errado? Fernando, você já passou do ponto de poder bancar o filho bonzinho. Você já fez suas escolhas. Agora precisa ter coragem de ir até o fim. Desliguei o gravador. Já tinha ouvido o suficiente. Eles iam acelerar os planos de me internar. Eu tinha menos tempo do que pensava. Liguei para Roberto no dia seguinte. Marcamos uma reunião urgente. Eles vão tentar me internar à força, disse a ele, mostrando as últimas gravações. Tenho uma semana, talvez 2, antes de agirem. Roberto ouviu tudo, sua expressão ficando cada vez mais grave. Dona Bel, chegou a hora. A senhora precisa agir. Agora. Não dá mais para esperar. Eu sei, e tenho um plano. Contei a ele minha ideia. Era arriscada. Era ousada. Mas se funcionasse, eu não apenas me protegeria. Eu viraria o jogo completamente. Roberto ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei de explicar. Então, lentamente, um sorriso apareceu no rosto dele. Dona Bel, a senhora continua sendo a melhor estrategista que já conheci. Isso pode funcionar, mas vai precisar de coragem. Coragem eu tenho de sobra, respondi. O que eu não tenho mais é paciência. Na semana seguinte, comecei a preparar a armadilha. Falei, propositalmente alto, sobre minhas joias. As joias que Miguel tinha me dado ao longo dos anos. O colar de pérolas, os brincos de diamante, a pulseira de ouro. Não eram peças caríssimas, mas tinham valor, sentimental e financeiro. Estou pensando em colocar essas joias em um cofre no banco, disse durante o jantar, casualmente. Não me sinto mais segura guardando aqui em casa. Vi os olhos de Cristina brilharem. Era exatamente a reação que eu esperava. Cofre no banco é uma boa ideia mesmo, Isabel, ela disse, seu tom subitamente interessado. Quer ajuda para organizar isso? Seria ótimo, obrigada. Nos dias seguintes, Cristina foi incrivelmente atenciosa. Ajudou a separar as joias, sugeriu o banco, até se ofereceu para ir comigo abrir o cofre. O que ela não sabia é que eu já tinha falado com o gerente do banco, que já tinha instruções específicas, que o cofre seria aberto apenas em meu nome, que eu tinha deixado documentos lá que provavam que tudo aquilo era meu, adquirido antes do casamento de Fernando, e principalmente que eu tinha instalado uma cláusula especial. Em caso de tentativa de acesso não autorizado, o gerente deveria me contactar imediatamente e acionar a polícia. Era uma armadilha, e Cristina estava caminhando direto para ela. Mas isso seria apenas o começo, porque eu tinha um plano maior. Um plano que envolveria minhas filhas, meu advogado, e uma reunião familiar que ninguém jamais esqueceria. Uma reunião onde todas as cartas seriam colocadas na mesa, todas as gravações seriam ouvidas, todas as mentiras seriam expostas. E no final, eu teria minha casa de volta, minha vida de volta, minha dignidade de volta. Porque se tem uma coisa que 40 anos ensinando me ensinou, é que todo aluno precisa aprender suas lições. E às vezes, as lições mais importantes são as mais dolorosas. Fernando e Cristina estavam prestes a aprender a lição de suas vidas. E eu seria a professora que nunca esqueceriam. A convocação para a reunião familiar foi enviada numa segunda-feira. Liguei para Laura e Beatriz, minhas filhas, e expliquei tudo. Cada detalhe, cada gravação, cada traição. Elas choraram. Ficaram em choque. Não conseguiam acreditar que o irmão teria feito aquilo. Mãe, por que você não nos contou antes? Laura perguntou, a voz embargada. Porque eu precisava ter certeza. Precisava de provas e precisava fazer isso do jeito certo. A gente vai estar aí, no sábado, e a gente vai trazer nossos maridos também. Você não vai enfrentar isso sozinha.
Mas eu já não estava mais sozinha. Tinha Roberto, meu advogado, tinha minhas filhas, tinha a verdade e tinha a lei do meu lado. Marquei a reunião para o sábado às 10 da manhã. Avisei Fernando e Cristina que era importante, que precisávamos resolver alguns assuntos de família. Eles acharam que era sobre eu finalmente concordar em vender a casa. Vi nos olhos deles. A expectativa, a ganância mal disfarçada. Que tolos! Na sexta à noite, Roberto veio até minha casa com um tabelião. Mudamos meu testamento. Fernando, que antes herdaria tudo junto com as irmãs, foi completamente excluído. Tudo seria dividido apenas entre Laura e Beatriz. A senhora tem certeza? O tabelião perguntou, olhando para mim com preocupação. Absoluta, respondi, assinando cada página sem hesitar. Meu filho fez suas escolhas, agora eu faço as minhas. Dormi bem naquela noite. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem pesadelos, sem angústia, porque eu sabia que no dia seguinte, tudo mudaria. Todo o poder que eles achavam que tinham sobre mim seria destruído, e eu, finalmente, seria livre. Sábado chegou com um sol forte. Acordei cedo, me vesti com cuidado. Escolhi um vestido azul que Miguel sempre dizia que ficava bonito em mim. Me penteei, passei batom. Queria estar apresentável. Queria que eles vissem não uma velha frágil, mas uma mulher forte, no controle, dona de sua própria vida. Laura e Beatriz chegaram às 9h30 com seus maridos. Elas me abraçaram forte, chorando, pedindo desculpas por não terem percebido o que estava acontecendo. Não foi culpa de vocês, eu disse, secando as lágrimas delas. Cristina era muito boa em afastar vocês, mas agora vocês estão aqui. E é isso que importa. Roberto chegou às 9h45 com o tabelião e uma pasta cheia de documentos. Toda a evidência, todas as provas, tudo organizado, rotulado, pronto para ser apresentado. Às 10 em ponto, Fernando e Cristina desceram para a sala. Eles pararam na porta quando viram todo mundo ali. Laura, Beatriz, os maridos delas, Roberto, o tabelião e eu, sentada na poltrona que tinha sido de Miguel, a poltrona que Cristina tinha tirado e que minhas filhas tinham trazido de volta na noite anterior. O que é isso? Fernando perguntou, sua voz já defensiva. É uma reunião familiar, respondi, minha voz calma, firme. Sentem-se, por favor. Cristina olhou para Fernando. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que algo estava muito errado. Mas era tarde demais para fugir. Eles se sentaram no sofá, rígidos, tensos. Obrigada a todos por virem, comecei. Sei que isso é incomum, mas precisávamos ter essa conversa. E precisávamos ter testemunhas. Olhei para o tabelião, que assentiu. Mãe, o que está acontecendo? Fernando perguntou. O que está acontecendo, Fernando, é que eu finalmente acordei. Acordei de 3 anos de luto, de névoa, de deixar as coisas acontecerem ao meu redor. E quando acordei, descobri coisas muito interessantes. Peguei a primeira pasta que Roberto me entregou. Por exemplo, descobri que você retirou R$540 mil da nossa conta conjunta sem minha autorização ou conhecimento. Vi a cor sumir do rosto dele. Mãe, eu posso explicar. Pode? Então explica. Explica como você pegou o dinheiro da aposentadoria que eu e seu pai guardamos durante 40 anos de trabalho e usou para comprar um carro de luxo. Explica como você mentiu dizendo que era financiamento. Eu ia te contar. Quando? Quando ia me contar, Fernando? Faz 6 meses que você comprou esse carro. Cristina segurou a mão dele. Isabel, você está fazendo um escândalo por nada. A conta era conjunta. Fernando tinha todo o direito. Direito? Foi Laura quem falou, sua voz cortante. Direito de roubar da própria mãe? Ninguém roubou nada. Cristina se levantou, agressiva. Vocês não entendem nada. Vocês não moram aqui, não viram como é difícil. Difícil? Beatriz também se levantou. Difícil é descobrir que você afastou a gente da nossa própria mãe, que cancelou os almoços de domingo, que inventava desculpas, que nos isolou. Eu não isolei ninguém, vocês que não vinham. Porque você não deixava, eu disse, minha voz subindo pela primeira vez. Porque você queria me ter sozinha, isolada, sem ninguém para ver o que estava fazendo comigo. Peguei meu celular. Mas sabe o que é engraçado, Cristina?
Pessoas isoladas ficam muito quietas. E pessoas quietas ouvem muitas coisas. Apertei play. A voz de Cristina encheu a sala. Mãe, eu tô te falando, ela não vai sair dessa casa por bem. A gente vai ter que forçar a barra. Não, ela não tem nada. Tá saudável que nem um touro. Vai viver mais 20 anos. Vi o rosto de Cristina ficar branco. Isso é ilegal. Você não pode gravar sem minha permissão. Na verdade, Roberto falou pela primeira vez, sua voz profissional, fria. Ela pode. É perfeitamente legal gravar conversas das quais você participa ou que acontecem na sua própria casa. E Dona Isabel participou, ainda que vocês não soubessem, de todas essas conversas. Continuei passando as gravações, uma por uma. Cristina falando sobre me colocar num asilo. Ela e Fernando discutindo sobre acelerar os planos. E então, a pior de todas. A gravação da festa de aniversário. A voz do pai de Cristina. Vocês podem conseguir atestado médico, né? Dizendo que ela tá com demência, que não pode mais morar sozinha. A voz de Fernando. Eu vou pensar nisso. O silêncio na sala era absoluto. Laura e Beatriz olhavam para Fernando como se nunca o tivessem visto antes. Os maridos delas tinham expressões de choque e repulsa. Fernando tinha a cabeça baixa, as mãos tremendo. Você ia me internar à força, eu disse, minha voz quebrando um pouco. Seu próprio filho. Você ia usar um atestado falso, me trancar num lugar contra minha vontade, para ficar com minha casa. Mãe, eu não ia fazer isso. Eu só disse que ia pensar. Pensar já é horrível o suficiente, Laura gritou. Como você pôde, Fernando? Como você pôde sequer considerar fazer isso com nossa mãe? Foi ela, Fernando apontou para Cristina. Foi tudo ideia dela. Ela que ficava insistindo, pressionando. Cristina se virou para ele, incrédula. Como é que é? Você tá me jogando a culpa? Você que pegou o dinheiro dela. Você que concordou com tudo. Porque você não me dava sossego. Porque você ameaçava me deixar se eu não fizesse o que você queria. E ali estava. A verdade finalmente saindo. Eles se voltando um contra o outro, cada um tentando se salvar. Chega, eu disse. E minha voz tinha uma autoridade que fez todos ficarem em silêncio. Chega de brigas, chega de mentiras. Agora vocês vão ouvir o que vai acontecer. Peguei outro documento da pasta de Roberto. Ontem à noite mudei meu testamento. Fernando, você foi completamente excluído. Não vai herdar um centavo, nem um tijolo desta casa. Tudo vai para Laura e Beatriz. Fernando abriu a boca, mas nenhum som saiu. Além disso, continuei. Você tem 30 dias para sair da minha casa. Você e Cristina. 30 dias para encontrarem um lugar e saírem. Mãe, não. Fernando finalmente encontrou sua voz. Por favor, não faz isso. Eu errei. Eu sei que errei, mas... Mas o que, Fernando? Mas você é meu filho, então eu devo perdoar? Devo esquecer que você roubou de mim? Que planejou me prender num asilo? Que transformou minha vida num inferno por 3 anos? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu sinto muito mesmo. Eu fui fraco, eu deixei ela me manipular. Eu te manipular? Cristina se levantou de novo. Você é patético. Sempre foi. Sempre precisou da mamãezinha para resolver tudo. Sempre foi fraco, sem coragem. Então vai embora, ele gritou de volta. Vai embora e me deixa em paz. Ah, eu vou. Pode ter certeza que eu vou, mas não sem o que é meu de direito. Você não tem direito a nada nesta casa, Roberto falou, sua voz cortante. Esta casa está registrada exclusivamente no nome de Dona Isabel. O dinheiro é dela. Tudo é dela. Você não tem direito legal a absolutamente nada. Cristina olhou para mim com um ódio puro. Você é uma velha amarga que não consegue aceitar que seu tempo acabou. Você devia estar num asilo mesmo. Devia estar longe, deixando as pessoas viverem suas vidas. Cristina, cala a boca, Fernando gritou. Mas eu não me abalei. Olhei para ela com calma. Você tem razão numa coisa. Meu tempo de ser passiva, de ser manipulada, de ser tratada como um estorvo, esse tempo realmente acabou. Mas meu tempo de viver na minha própria casa, do meu jeito, com minha dignidade, esse tempo está apenas começando. Olhei para Fernando. 30 dias.
No dia 1º do mês que vem, eu quero vocês fora daqui. Se não saírem por bem, eu vou usar essas gravações, esses documentos, e vou processar vocês por tudo. Fraude, apropriação indébita, tentativa de cárcere privado. Vai ser um processo público, Fernando. Todo mundo vai saber o que você fez. Mãe, sua voz era um sussurro desesperado. Por favor, 30 dias, repeti, implacável. Cristina pegou a bolsa e saiu da sala pisando duro. Fernando ficou sentado, chorando, tremendo. Fernando, eu disse, mais suave agora. Você era um menino bom, um filho amoroso. Eu não sei quando você mudou ou por quê, mas a pessoa que você se tornou, essa pessoa eu não reconheço e não posso mais ter na minha casa. Ele se levantou cambaleante e me olhou. Eu te amo, mãe. Sempre te amei. Eu só queria ter minha vida, minha família, mas escolheu ter essas coisas às minhas custas, e escolhas têm consequências. Ele saiu da sala. Ouvi os passos dele subindo as escadas, indo para o quarto. Me virei para minhas filhas que imediatamente vieram me abraçar. Chorei nos braços delas, não de tristeza, mas de alívio, de libertação, de finalmente ter minha vida de volta. Vocês foram muito corajosas, mãe, Laura disse. Não, respondi. Eu fui apenas uma mãe que finalmente se defendeu. Os 30 dias que se seguiram foram tensos. Cristina mal falava comigo. Passava os dias fazendo ligações, procurando apartamento, empacotando coisas. Fernando tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu mantive distância. Não estava pronta para perdoar. Talvez nunca estivesse. No 28º dia, eles finalmente se mudaram. Cristina saiu sem dizer uma palavra, entrando no carro carregado com malas e caixas e partindo sem olhar para trás. Fernando foi o último a sair. Parou na porta, olhando para mim. Mãe, eu vou passar o resto da vida me arrependendo. Se um dia você puder me perdoar, talvez um dia, respondi. Mas hoje não é esse dia, e talvez nunca seja. Ele assentiu, lágrimas nos olhos, e saiu. A porta fechou. E pela primeira vez em 3 anos, minha casa ficou em silêncio. Meu silêncio. Meu espaço. Minha vida. Laura e Beatriz vieram naquela mesma tarde e passaram a noite comigo. Dormimos na sala, conversando até tarde, rindo, lembrando dos tempos bons, planejando o futuro. Mãe, o que você vai fazer agora? Beatriz perguntou. Viver, respondi simplesmente. Vou viver. E foi o que fiz. 1 ano se passou desde aquele dia. 1 ano inteiro de reconstrução, de cura, de redescoberta. Removi todas as mudanças que Cristina tinha feito. Coloquei de volta as cortinas que eu mesma costurei. Pendurei novamente as fotos de família nas paredes. Trouxe a poltrona de Miguel de volta para seu lugar. Não para viver no passado, mas para honrar a memória enquanto construo o meu futuro. Voltei a ter almoços de domingo. Laura, Beatriz, os maridos delas, meus netos. A casa fica cheia, barulhenta, viva, exatamente como sempre deveria ter sido. Cleusa voltou a vir tomar café às sextas. Voltei ao grupo da igreja. Comecei aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Fernando tentou contato algumas vezes. Mensagens pedindo para conversar. Eu respondi, educadamente, que ainda não estava pronta. E era verdade. Talvez um dia eu esteja. Talvez um dia possamos reconstruir algum tipo de relação, baseada em respeito e limites muito claros. Mas não hoje. Hoje eu ainda estou curando. A casa é minha de novo. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Cada canto, cada móvel, cada memória. É meu santuário, meu refúgio, meu lar. E eu aprendi algo importante nesse processo todo. Aprendi que gentileza não é fraqueza, que amor não significa aceitar abuso, que família, verdadeira família, não te faz sentir invisível na sua própria casa. Aprendi que nunca é tarde para se defender, que nunca é tarde para dizer não, que nunca é tarde para retomar o controle da sua própria vida. 67 anos, e ainda estou aprendendo, ainda estou crescendo, ainda estou me descobrindo. Miguel diria que está orgulhoso. E sabe de uma coisa? Eu também estou orgulhosa de mim.
orgulhosa de ter tido a coragem de enfrentar meu próprio filho, orgulhosa de ter escolhido minha dignidade acima da falsa paz, orgulhosa de ter sobrevivido e saído mais forte. O cadeado na despensa foi o começo do meu despertar, mas o verdadeiro despertar foi entender que eu sempre tive o poder, sempre tive a força, sempre tive o direito de exigir respeito. Eu apenas tinha esquecido, mas agora lembro, e nunca mais vou esquecer. Hoje, enquanto escrevo isso, sentada na varanda da minha casa, com o sol da tarde aquecendo meu rosto, eu me sinto livre, livre de verdade. Não porque meu filho saiu, mas porque eu escolhi me libertar. Escolhi me libertar do medo, do luto paralisante, da necessidade de agradar a todos o tempo todo, da ideia de que ser mãe significa aceitar qualquer coisa. E agora? Agora eu vivo, simplesmente vivo, com minhas filhas, meus netos, minhas amigas, minha pintura, meus livros, minha casa, minha vida. E é uma vida boa, é uma vida que vale a pena, é uma vida que eu escolhi, que eu lutei para ter, que eu mereço. Se você está lendo isso e se identificou de alguma forma, se está passando por algo parecido, quero que saiba. Você também tem esse poder. Você também merece respeito. Você também pode dizer não. Não é fácil. Não foi fácil para mim. Mas foi necessário. E valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Porque no final, o que importa não é quantos anos você tem. É o quanto você está disposto a lutar pela sua própria dignidade. E eu lutei, e venci. E você também pode. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todos merecemos viver em paz. Todos merecemos ser respeitados. Todos merecemos ser donos de nossas próprias vidas. Não importa a idade. Não importa as circunstâncias. Não importa quem está do outro lado. Você sempre, sempre tem o direito de se defender. E nunca é tarde demais para começar.